A graça e a paz, amados, aqui estamos para trazermos a lição de número 3 de Jó, 13, né? A nossa última lição desse penúltimo trimestre de 2021. Nós vamos estudar hoje Malaquias, Deus se importa com a família. Fica conosco aí até o final. Se caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, ó, do lado direito está aí escrito, né, a palavra inscrever. É só você dar um toquinho aí na palavra inscrever, pronto, você está inscrito, tá bom? Vai ser uma honra para mim ter você inscrito aí no meu canal, me ajudando a divulgar a palavra de Deus. É isso, a nossa finalidade é essa, tá bom? Então, Deus te abençoe, fica conosco até o final, dá o seu like se você gostar, tá bom? Dá um toquinho no sininho para tu receber aviso aí de novos vídeos, notificações, tá bom? Deixa teu comentário, se você desejar, mostra aí o local da onde você é, para a gente interagir, tá bom? Deus te abençoe, obrigado aí por estar visitando o nosso canal, tá bom? Então nós vamos aqui para a lição de número 3 de Jovem, Malaquias, 2 pontos, Deus se importa com a família, né? Então nós vamos estudar desse último livro da Bíblia, né? Infelizmente, né? Esse profeta aqui, considerado dos profetas menores, não incapacidade nem nada disso, é porque são livros, né, com uma estrutura menor, pouco tempo de ministério, alguns, né, outros têm até mais longo, mas a verdade é que esse profeta aqui, ele condenou e advertiu o povo de Deus a respeito da adoração fingida, né? Então é um cuidado que nós temos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas esse povo aqui estava adorando a Deus com fingimento, com falsidade, com mágoa no coração, né? Então nós vamos estudar isso com muita atenção, tá bom? Bem, vamos lá. Então, de acordo aqui com a tradução, a tradição, né, da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. A sua posição no cânon justifica pelo fato dele ser o último, né, do Antigo Testamento. Então, nós sabemos que depois de Malaquias veio aquele período conhecido como o período do silêncio. É o período interbíblico, né, de 400 anos ali, em que cessou a voz profética, né? Deixou no vácuo o povo de Judá, porque do jeito que eles estavam funcionando, não estavam dando atenção, não estavam servindo a Deus como devia, conforme nós vamos ver nessa lição. Então Deus se calou, né? Quando Deus fala e não adianta, a pessoa não toma uma posição, Deus para de falar, né? Porque não adianta para a pessoa se tocar, né? Então vamos ver aqui a introdução. É interessante que quando se fala no livro de Malaquias, o que a gente lembra primeiro, né? A gente lembra do dízimo, certo? Tá certo que ele foca bem esse assunto, né? Mas a questão aqui, ele não fala só de dízimo, né? Mas ele fala de muitos assuntos, certo? Então o livro aponta muitos assuntos importantes que nós vamos ver nessa lição. Mas é óbvio que ele fala de dízimo também, mas não é só dízimo. Aqui nós aprendemos bastante, né, sobre ser dizimista. Bem, vamos lá. Número 1, Malaquias. Malaquias, seu nome significa meu mensageiro. A gente sabe apenas que ele foi um profeta que viveu em uma época, né, pós-exílica. Quer dizer, o povo ficou lá em Babilônia 70 anos. Depois vieram de volta, né? Em 3 remessas veio o povo de volta para Judá, ali para Jerusalém. Mas nós vamos estudar agora, tá bom? Então, sabemos que ele apenas foi um profeta de Judá que viveu, né, ali naquela época pós-exílica, e ele foi contemporâneo de Neemias também, tá? Então ele demonstrou o que? A sua fidelidade, devoção, combatendo, né, práticas
pecaminosas que eram consentidas no seu tempo, né? Consentida por quem? Por aqueles que deveriam combater. Porque muitas vezes aqueles que deveriam combater a corrupção, às vezes são eles que são os mais corruptos, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Embora a profecia, né, não registre datas precisas, nós estamos vendo aqui, primeiramente, a estrutura do livro, a questão do profeta, né? Então, embora a profecia não registre datas precisas, né, como no caso de Ageu, Zacarias, por inferência a gente chega a uma conclusão de que o livro foi escrito ali pelo lado de 430, 420 antes de Cristo, tá? Então, quando ele estava profetizando e sendo usado por Deus aqui contra aquele povo, né, que servia a Deus cheio de má vontade, a Bíblia diz que 3 grupos já haviam retornado. Por exemplo, Jerusalém, liderado por Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, voltou de Babilônia para Jerusalém 3 grupos. Primeiramente Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias, que foi o último. Depois, lógico, pode ter vindo, né, alguém por conta própria, aí a coisa já facilitou, né? Mas até ali os grupos vieram em 3 levas, ok? Então, o governante na época de Malaquias era uma pessoa persa, né, mas muito corrupto, certo? Que não estava nem aí para Deus, não queria nem saber. Então Malaquias viveu próximo de Neemias, mas também não toca nele. Talvez quando Malaquias estava ali, Neemias foi naquela época que ele foi até Babilônia de novo. Talvez seja isso. Então, aquele era um momento difícil para servir o Senhor. Por quê? Qual a razão disso? Por que existe momentos difíceis de servir a Deus? Porque está tendo perseguição, né? Mas aqui é diferente. Aqui o momento estava difícil de servir o Senhor. Por quê? Porque os próprios religiosos aqui, eles se mostravam indiferentes, entendeu? Para com as pessoas e agiam segundo suas próprias vontades. Na verdade, o que faltava aqui? Temor de Deus. Quando se encontra, quando não tem perseguição, não tem luta, né? Nós temos liberdade para servir a Deus, temos liberdade para caminhar para a casa do Senhor, temos liberdade para ler Bíblia, fazer o que quiser, e a gente encontra dificuldade. O que está acontecendo? O que está faltando? Está faltando o temor de Deus, entendeu? Às vezes o que falta na vida de muitas pessoas para servir a Deus segundo a palavra de Deus é simplesmente o temor. É isso que às vezes falta na vida da gente, temor de Deus, certo? Número 2 aqui, o contexto histórico aqui no tempo de Malaquias. Os judeus já haviam retornado para Jerusalém, né? Há uns 100 anos já que eles já estavam ali. Então, se tornaram o quê? Apáticos na prática da fé, entendeu? Uma pessoa apática, aquela pessoa que ele é ritualista, tá entendendo? Ele não faz com fervor, ele não ama a Deus, ele não serve a Deus com alegria. Ele, por exemplo, eu fui na igreja 3 vezes, aí eu fiz 3 orações, eu fiz isso, uma coisa mecânica. Ele vive pela quantidade do que ele faz, não há aquele fervor, ele não serve a Deus em espírito, né? Então fica igual esse povo aqui. É um cuidado que a gente tem que ter, né? De ser fervoroso de espírito. É isso que a gente tem que ter. Servir a Deus com alegria. Eu tenho prazer de estar na presença de Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer ninguém obrigado a fazer. Deus não é bobo. Quem vai enganar Deus? Deus é onisciente, né? Então não adianta a gente querer mostrar uma religiosidade que na verdade não existe, é falsa, né? E Deus não está atrás de religiosidade. O que Deus quer é fervor, é ser servido com prazer, com alegria, né? É isso que vale para Deus. Então Malaquias, ele chegou até a denunciar a adoração hipócrita, né?
robotizada, bem como a corrupção dos sacerdotes. Então, a corrupção veio de cima e contagiou todo o povo. Porque o povo, em regra, ele segue o líder, né? Não era para ser assim. Nosso maior líder é Jesus. Mas nós vemos aqui que quando tinha um líder espiritual que corria atrás, o povo ia também. Mas quando tinha uns homens desses, corruptos, que estavam ali por interesse pessoal, não porque queria servir a Deus, aí a coisa é complicada. Em qualquer lugar da vida da gente, né? Isso acontece quando a gente não vigia e deixa se levar pela corrupção. Os judeus, eles declinavam na sua vida espiritual. Por quê? A sua profecia condenou a idolatria. Os profetas tinham coragem para falar a verdade. Né? Dificilmente você encontra um profeta daquele chamado por Deus, né? Que não tivesse coragem de pregar a verdade. Muitos até morreram por causa disso, mas não se intimidaram de falar a verdade. Eles pregavam, né? Agora, se o povo ia ouvir ou não, era problema deles. Então, o que acontecia? Olha só, os judeus declinavam na sua vida espiritual. Primeiro, a profecia dele condenou a idolatria, certo? Condenou os divórcios e os casamentos mistos, certo? Naquele tempo, né? Abandono da guarda do sábado. Deus escolheu um dia para eles servirem. Vocês vão cuidar 6 dias da vida de vocês, mas no 7º dia vocês vão descansar e vão fazer a minha vontade, vão me servir. Porque quando a gente serve a Deus, quem ganha é a gente. Se eu servir a Deus ou não, Deus continua o mesmo Deus. Deus não muda nada. Quando eu sirvo a Deus, quem muda sou eu. Eu sou renovado. Quando eu canto, vou para a igreja, canto com alegria, recebo a palavra, quem ganha sou eu. É eu que vou ser renovado, vou ser transformado, entendeu? Vou ser liberto. E Deus é Deus. Não precisa, se eu der um glória a Deus ou não, para ele não vai fazer diferença. Agora, se eu faço de coração, ele recebe, né? Então as pessoas pensam que quando estão servindo a Deus, está fazendo favor a Deus. Não, está não. Deus é que está fazendo favor para você. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é a graça? A graça é um favor que Deus faz para nós, sem nós merecermos. É isso. O que eu mereço? Nada, tudo é por misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de eu não ser consumido. Entendeu? Então, os pecados aqui eram esses: idolatria, divórcio, casamento misto, abandono da guarda do sábado, fracasso nos dízimos por conta do egoísmo material, a ganância não deixava eles serem dizimistas, a indiferença para com as coisas de Deus. Eles não estavam interessados no progresso da obra de Deus, mas sim do seu progresso próprio, entendeu? Então eles estavam ignorando tudo isso e por causa disso a situação era triste, né? Número 3, a mensagem do livro, a estrutura da mensagem do livro. Bem, o livro de Malaquias, ele apresenta a sua introdução, né? O livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado, corrigido, e foi, mas só que não aceitaram. Porque muitas vezes, não, precisa de um confronto. Precisa ser corrigido? Precisa. Mas o grande problema é a pessoa aceitar a correção. É o que eles não estavam fazendo. Entendeu? Então continuavam do mesmo jeito ou pior. Certo? Então, era uma questão difícil. Dependia do povo mesmo tomar uma posição diante de Deus. Ok? Vamos lá. Número 2 aqui, a indiferença religiosa. Primeiramente, nessa questão aqui, é a ingratidão, entendeu? A indiferença, em seu estágio inicial, apresenta-se como ingratidão. Por quê? O profeta declarou que o povo, com ingratidão, né, todo o amor que recebeu, certo? Eles duvidavam do amor de Deus, eles eram cara de pau, entendeu? Deus declarou o seu amor para Israel. Eles responderam assim com aquele cinismo, né? Em que nos amaste?
Dá uma prova aí de amor. E não tem pessoas assim hoje que acham que Deus não ama ele? Às vezes isso é uma seta do diabo que vem na mente da pessoa para fazer com que ele seja ingrato para com Deus. Como que eu posso ser ingrato para com Deus? Quando eu começo a recusar e a aceitar, né, a bondade de Deus na minha vida. Deus é bom. Quando chegaram para Jesus e falaram, bom mestre, Jesus falou, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. As pessoas não têm a mente aberta para entender a bondade de Deus. Eles acham que ser bom é ficar fazendo favor para eles direto. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí é bom. Agora, trazer e botar a pessoa na posição que ele precisa, isso aí já não é bondade. Entendeu? Bondade é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu desejo. Aí Deus é bom. Não, mas Deus não compactua com coisa errada e nem com o pecado. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então Deus corrige a gente para que nós venhamos a ser participantes da sua santidade. Mas se eu não aceito a correção, eu não sou filho. E esse povo aqui não aceitava a correção. Quando vinha a profecia de que Deus era bom, bom em quê? Eles não aceitavam. Entendeu? Vê como é que a mente deles estava? Então essa era a situação. Então a pergunta apresentada aqui por Malaquias refletiu o quê? O pensamento que rolava lá naquela época. Como que os seus corações estavam duros ao ponto de não aceitarem Deus como bom. Então você vê, e não era um povo ignorante, não era um povo das nações ímpias, não. Quem estava falando isso era os filhos de Deus, o povo de Judá, um povo que tinha um ensinamento, um povo que tinha profeta no meio deles, profetizando e falando, que significa o quê? Que Deus estava no meio deles. Não era uma nação ímpia que servia a outros deuses, que não sabia nem quem é o Deus verdadeiro. Não, é o povo de Deus, ensinado, corrigido por ele, que estava negando a eficácia da sua bondade, porque com certeza Deus não estava fazendo o que eles queriam, né? Então, eles tinham um coração duro, a visão embaçada, turvada, e não conseguiam perceber o amor de Deus. Entendeu? É isso que acontecia. Se a gente não vigiar, meu querido jovem, você pode duvidar do amor de Deus. Entendeu? Mas lembre-se que obedeça ao Senhor e tudo tem seu tempo determinado. Entendeu? Tudo tem seu tempo determinado. Então, isso aí, ao longo dos anos, o Senhor demonstrou todo o seu amor para com o seu povo Israel, entendeu? Agora, o problema, gente, da ingratidão, isso aí é que é a coisa mais séria que tem. É o problema da ingratidão, entendeu? É quando a pessoa não sabe reconhecer, certo? E corresponder para com a bondade de alguém. Não é só com Deus, não. Às vezes alguém faz uma bondade conosco e a gente não sabe corresponder. Acha que aquilo não foi suficiente. Então acontecia com Deus, infelizmente aqui, e acontece hoje, muitos não correspondem ao amor de Deus. E a gente deve vigiar, porque às vezes a gente entra numa prova terrível e acha que a gente não merecia, que Deus não está agindo como deve, tem alguma coisa errada, e a gente acha que Deus não é bom, entendeu? Então o problema da ingratidão, ela, além de cegar os olhos, né, ela também priva o coração da emotividade e rouba o quê? O nosso entusiasmo de servir a Deus. Entendeu? Servir a Deus com alegria, já não conseguimos, porque a ingratidão tira a alegria. A ingratidão traz tristeza, traz ciúme, traz inveja, traz revolta. Nós devemos varrer a ingratidão do nosso coração. Entendeu? Segundo aqui, o descaso religioso. Tá brabo aqui, vocês estão vendo como é que estava a situação do povo? Com o último profeta do Velho Testamento aqui, né? Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. O profeta abriu o livro, querido, ele não ficou titubeando, não. Ele foi botando para fora para ver se o povo acordava.
Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem medo de dizer a verdade, muitas vezes a gente tem medo de pregar a verdade, muitas vezes a gente fica politicamente correto para não ofender as pessoas, e as pessoas vão se afundando no pecado cada dia mais. Entendeu? Porque não há uma exortação às vezes, vamos esperar um pouco, o cara está afundando no pecado, fazendo coisa errada, precisando voltar para o caminho, precisando se converter, mas a gente está fazendo diferente do profeta. Não estamos dizendo a verdade, né? Então, acha que temos que ser politicamente corretos, né? Então, o problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, também priva o coração. O descaso religioso, né, não se preocupa com as exigências da lei. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício, né? As pessoas traziam umas ofertas lá que nem o diabo quer. Eles pegavam o pior que eles tinham e traziam para Deus. Deus falou, dá para o príncipe de vocês, dá para os líderes de vocês, isso aí que vocês estão trazendo para mim, dá para eles, vê se eles querem. Eles não iam querer o lixo que eles traziam para Deus. Olha como é que estava o coração do povo. Entendeu? Então, mas eles foram advertidos, mas não mudaram. Então Deus estava cansado desse descaso, desse indiferentismo. Os sacerdotes foram advertidos a mudar de atitude, caso contrário ia sofrer a condenação, não tinha como evitar, né? Porque Deus, ele avisa muito, ninguém é pego desprevenido. Deus sempre avisa, ele está sempre enviando alguém para avisar, e tem o Espírito Santo para nos despertar. Tudo depende depois de nós, né? Então Deus é assim, ele não faz nada sem antes avisar a pessoa. Todas as pessoas que foram condenadas, elas tinham consciência de que poderiam evitar, mas não desejaram evitar. Preferiram continuar com seu coração endurecido e ficar descosta para Deus. Entendeu? Então, o desejo de Deus é que a sua aliança com os sacerdotes levíticos estivesse sendo observada, né? Mas para eles desfrutar da bênção. Eu volto a repetir, eu volto a dizer, né? Gente, quando nós, né, obedecemos a Deus como deve ser na palavra de Deus, quem desfruta é a gente. A alegria vem, a restauração vem, a nossa vida muda interiormente. Tem pessoas que ele não vive, ele vegeta, e é crente. Por quê? Porque ele não se decide a se entregar realmente na mão de Deus. Entendeu? Ele fica dividido. E a pessoa dividida, ele está servindo a dois senhores. Ele está em cima do muro. Entendeu? Uma hora ele é uma coisa, daqui a pouco é outra, ele não toma uma decisão. Então isso aí traz tristeza na alma. Entendeu? Então os sacerdotes faziam acepção de pessoa. A carne entra. Quando a gente não serve a Deus como deve, a gente fica carnudo. A carne. Entendeu? A carne luta contra o espírito, mas se ela vence, se é ela que domina a minha vida, lógico, enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter uma luta todo dia. A carne vai lutar contra o espírito para você não fazer o que você deseja, para você não orar, você não jejuar, você não estudar a Bíblia, você não ser um crente segundo a palavra. Todo dia a carne luta para você fazer a vontade dela, não do espírito. Então essa batalha a gente tem. Agora a gente não pode ceder, né? Porque senão fica ruim. Então a balança deles era injusta. Olha só, né? Eles eram interesseiros, entendeu? Faziam suas funções sacerdotais, fonte financeira, entendeu? Vantagens pessoais. Então a verdade é que a justiça e a honestidade eram ignoradas. A verdade é essa, entendeu? Pessoas eram prejudicadas na aplicação da lei. A lei era injusta. Isso lembra algumas coisas que estão acontecendo, né? Então, diante disso, os religiosos estavam provocando o quê? A ira de Deus. Repito, não era a nação ímpia que estava fazendo isso. Era o povo de Deus que estavam revoltados com seu Deus. Entendeu? Então, Deus deseja de nós o quê? Sinceridade.
Deus odeia a hipocrisia. E sinceridade, sincera, é aquela pessoa com a cara limpa, sem cera. Ele não tem maquiagem. Ele é aquilo sempre. Deus não gosta de maquiagem. Deus não gosta de pessoa com duas caras. A cara limpa e a cara maquiada. Hoje a cara está limpa, amanhã está maquiada. É isso que vem de cera, sinceridade. É isso, sem cera, cara limpa, sempre. Entendeu? Fora disso, é hipocrisia. E Deus odeia a hipocrisia. Adorar a Deus com fingimento é melhor não adorar. Entendeu? Então, é isso que Deus... Então, ele contempla tudo. Ele olha lá no profundo. E detalhe, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o quê? O exterior. E Deus vê o quê? O interior. Então, gracinha com Deus não resolve. Ou é sincero ou não é. Quem não é sincero está perdendo tempo. Mas pode se converter e mudar. 3, para o final aqui. Família é importante. Vamos lá. Casamento misto. Os homens de Judá, eles foram o quê? Desleais com as suas mulheres. Entendeu? Largaram suas esposas e foram casar com mulheres estrangeiras. Entendeu? Então existia a lei divina que você podia construir, né, a construção da família. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões. Tem, né, na palavra de Deus, a Bíblia ensinando como Deus quer a família, né? Então, as orientações estão bem claras na Bíblia. Mas os homens abandonaram o que estava na Bíblia, cada um seguiu o seu próprio caminho, largava suas esposas, algumas já estavam meia coroa, velha, e eles que arrumavam as mais novas e seguiam a vida deles, né? Do jeito deles. E isso aí não estava agradando a Deus. Então os judeus estavam casando com filhas de Deus estranho, com estrangeira, depois os seus filhos seriam criados por essas estrangeiras e iam servir a outros deuses. Então o que estava acontecendo? Os casamentos mistos estavam paganizando Judá. O povo judá está se tornando pagão. E não era isso que Deus queria, né? Então, essa era a questão. Então, as mulheres de outra nacionalidade que desejavam servir a Deus, elas podiam vir. Entendeu? Deus tem os braços abertos para todos, mas tem que entrar no critério dele. Entendeu? É dessa forma. Mas, quando vinham do jeito que os homens queriam, mulheres pagãs, continuando vivendo da idolatria, não dá. Tinha que ser como Ruth, né? Que falou para sua sogra: o teu Deus é o meu povo é o meu povo. Ela entrou no esquema do povo de Deus, aí tudo bem. Mas vir para paganizar, para ensinar os filhos a ser pagão também, isso aí que não estava agradando a Deus. Entendeu? Então o problema era que, por meio dos casamento misto, os homens estavam se corrompendo. E as suas mulheres corrompiam eles. Não tinha jeito. Eles não tinham força, autoridade. Por quê? Porque já começou errado. Aonde tem brecha, onde o diabo entra, o crente perde a autoridade. Entendeu? Isso aí é certo. Então, os filhos que vinham dessas relações, né, mistas, certo? Crescia debaixo das influências das suas mães. A mãe que criava e ensinava o paganismo a ele a adorar ídolos. Entendeu? Então, hoje também, existem princípios também para o casamento, né? Ame, se relacione com alguém que sirva a Cristo, tem compromisso com Ele, entendeu? Não se una a alguém que se recusou a unir a Cristo. Não vem com essa conversa de que porque tem ímpio melhor. Se tem ímpio melhor, é problema de Deus. Deus mandou casar com crente. Agora, quando os dois não são cristãos, aí é outra história. Mas se eu estou dentro da igreja, entendeu? Eu não tenho que ir nessa conversa de que tem ímpio que é melhor do que crente. Isso aí não é problema nosso. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda. O que a Bíblia manda? Não entrei num jogo desiguais. Porque aí você não pode reclamar. Você que escolheu, né? Porque quando você faz o que Deus quer, você tem cara para chegar a Deus e orar e falar: Senhor, eu comecei a coisa certa. O que houve? Mas se você já começou errado, não tem moral para falar nada com Deus. Já está errado. Aí já fica mais difícil de resolver, né? Então,
Desse modo, os filhos ficam nessa situação. Número 2, divórcio. Impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e suas próprias famílias. Então, os homens mais velhos, conforme eu já disse, estavam agindo com leviandade para com suas esposas de mais idade. Como? Trocando ela pelas mais jovens estrangeiras. Famílias estavam sendo destruídas por causa disso. Entendeu? Então, o desejo de Deus é que os pais criassem seus filhos dedicados a Ele. Ensina o menino o caminho que ele deve andar e quando ele crescer não se esquecerá dele. Entendeu? Então, os homens estavam ignorando isso. Entendeu? Por causa da concupiscência da carne. A carne estava falando mais alto. Entendeu? E quando a carne fala mais alto, o espírito se cala. Né? Então, Deus esperava que os homens honrassem seus compromissos, sendo leais para com a mulher da sua mocidade. É isso que Deus quer. É lógico que há confronto, há problema, não é fácil duas pessoas, né? Há muitos problemas, mas o final tem que estar junto, né? Não adianta, a gente passa muita luta. Quem é casado sabe, né? O diabo luta desesperadamente para destruir os casamentos. É o sonho do diabo destruir o casamento das pessoas, entendeu? Porque ele sabe que ali acabou, entendeu? Não tem mais como prosperar. Então, mesmo que a pessoa se esforce, vai prosperar, mas torto, caindo para um lado, porque não tem mais moral nem autoridade para poder, entendeu? Pregar aquilo que está escrito. Fica difícil. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter. A gente que é casado, eu tenho fazer 41 anos de casado, eu sei que não é fácil. Que eu já passei, que eu já fiz, quantos erros eu já cometi. Muito. Mas tudo serviu para mim de aprendizado. Continuo junto com a minha mulher. Certo? Não é fácil, mas não estamos obrigados juntos não. Estamos porque queremos viver junto até que a morte nos separe ou Deus venha nos arrebatar. Agora, foi fácil? Não. Nunca cometi erro? Muito. Errei muito. Fiz muita coisa que não devia fazer. Entendeu? Na minha imaturidade, certo? Nas minhas decisões. A gente vem do mundo, né? Vivia quase os 30 anos no mundo, vim com a minha cabeça ímpia para a igreja, então Deus foi me mudando, me modelando, casei com uma mulher de Deus, né? Mas não é fácil, não. Não é que a gente não está aqui para criticar as pessoas, certo? Mas que a vontade de Deus é essa, entendeu? Por mais que nós temos as nossas falhas, os nossos erros, nós temos que reconhecer e aceitar a vontade de Deus na nossa vida, porque senão não funciona. Entendeu? Deus nunca vai deixar o projeto dele bíblico para aceitar o nosso, de jeito nenhum. Eu posso até viver no meu projeto, agora se eu estou agradando a ele é outra coisa, tá bom? Então, para encerrar, a semelhança da geração de Malaquia, agora é para nós, agora. Muitos jovens estão debaixo, deixando a concupiscência da carne derrotá-lo. Então, muitos jovens têm que prestar atenção. Não deixe que a concupiscência da carne te domine, não, porque senão você perde a bênção. Entendeu? Você é derrotado. Então, não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. Família, última parte. A nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar. Tudo que você, a tua forma de se relacionar com Deus vai refletir na tua vida, no teu ministério, na tua família, no teu relacionamento, em todos os aspectos. E muitas vezes decisões nossas que não agradam a Deus vêm de uma deficiência no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos que começar de cima para baixo, acertar o nosso relacionamento com Deus, que aí as demais coisas vão ser acertadas também, entendeu? Isso aí que acontece. Então, fomos criados com a capacidade de amar, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, segundo está escrito lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 5, foi Deus quem uniu pela primeira vez o homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Então, amado, conclusão, o livro de Malaquia, ele nos ensina que o casamento não pode ser concebido
como um convênio transitório que pode ser desfeito facilmente sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de uma união espiritual e a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejarmos servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar nossa família. Então, amado, essa última lição do jovem, que você possa segurar essa lição. Se tem alguma coisa aí que mexeu na tua ferida, não reclame, dá glória a Deus. Porque quando Deus mexe na ferida de alguém, Ele quer curar. Tá bom? Deus te abençoe e se prepara aí para o próximo trimestre, que vai ser escatologia pura. Tá bom? Deus te abençoe. Tamo junto. Tá bom? Olha, não se esqueça de dar o seu like e tocar aí do lado direito. Tem a palavra inscrito. Inscrever. Toca em inscrever que vai virar inscrito. Se inscreva no meu canal, você vai nos ajudar a continuar ministrando a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.